Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou mostrar o passo a passo desse cropped de square, que eu também chamo de motivos. Ele possui cordões de amarrar no pescoço e também na parte de trás. Ele possui bojos e vou mostrar como eu faço toda a aplicação. Ele é o tamanho P, mas nesse mesmo passo a passo vou mostrar como eu faço do PP ao GG. Quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal. Para o cropped, vou precisar de 3 formas diferentes de square. Vou precisar de square no formato quadrado, que tem 4 leques. Vou precisar de square no formato triangular, que tem um leque no meio e a metade de um leque de um lado e a metade do outro. Vou também precisar de um square menor, no formato triangular também, mas com a metade de um leque de um lado e a metade de um leque do outro, sem leque completo. E a quantidade de square que eu vou precisar para todos os tamanhos são 2 square completo, 1 square somente na forma triangular, que tem um leque no meio, a metade de um lado e a metade do outro, e 2 squares menores, também no formato triangular, porém sem leque completo, a metade de um lado e a metade do outro. Então, no total, vou precisar de 5 square para todos os tamanhos. Já estou aqui com o fio verde para dar início. E para fazer o motivo completo, primeiro faço um anel mágico. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Volto para dentro do anel mágico e faço mais 2 pontos altos, ficando com 3. Faço 2 correntinhas, volto para dentro do anel mágico e faço 3 pontos altos. Duas correntinhas, volto para dentro do anel mágico e faço 3 pontos altos. Duas correntinhas e por último, dentro do anel mágico, 3 pontos altos. Ficando com 4 conjuntos de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas. Vou puxar a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos. Faço 2 correntinhas e vou prender com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o próximo espaço de 2 correntinhas. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Faço desta mesma forma para todos os tamanhos. E com a primeira carreira pronta, venho com outra cor de fio para fazer a próxima carreira. Agora venho com fio branco, faço um nó inicial e vou passar o fio no espaço de 2 correntinhas. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos, ficando com 3. 2 correntinhas e 3 pontos altos, todos no mesmo espaço de 2 correntinhas de base. E formando assim o primeiro leque. Faço uma correntinha, vou no próximo espaço de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, formando o segundo leque. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Terminando o terceiro leque, faço uma correntinha e vou no próximo e último espacinho de 2 correntinhas e faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos.
Terminando o quarto e último leque, faço uma correntinha e para finalizar faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Com a segunda carreira pronta, venho com outra cor de fio. E quem for fazer as carreiras nas mesmas cores não precisa cortar o fio. Pode dar continuidade. Com o fio rosa pink, vou fazer um nó. E vou passar o fio dentro do leque. E vou fazer 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. 2 pontos altos, ficando com 3. Duas correntinhas e 3 pontos altos, formando assim o primeiro leque da carreira. Depois do primeiro leque, faço uma correntinha e vou nesse espacinho de uma correntinha entre um leque e outro e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no meu próximo leque, faço leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do segundo leque da carreira, faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Depois dos 3 pontos altos, uma correntinha, vou para o meu próximo leque e faço leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Depois dos 3 pontos altos, vou no próximo e último leque e faço outro leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Terminando o quarto e último leque, faço uma correntinha e vou nesse último espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Depois dos 3 pontos altos, faço uma correntinha e para finalizar faço um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das 3 iniciais do leque. Caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Com a terceira carreira pronta, venho com o fio branco novamente para fazer a próxima carreira. Vou fazer um nó. Vou passar o fio dentro do leque. E vou fazer o primeiro leque da mesma forma que eu fiz nas carreiras anteriores. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do primeiro leque, vou no primeiro espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no meu próximo leque e vou fazer leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Em todas as carreiras, sempre faço leque sobre leque e em cada espaço de uma correntinha, 3 pontos altos juntos, separado por uma correntinha. E assim, em cada carreira terá um conjunto de 3 pontos altos a mais entre um leque e outro.
Faço assim para todos os tamanhos. O que vai mudar entre os tamanhos são a quantidade de carreiras. Para o tamanho PP, eu faço um total de 6 carreiras. Para o tamanho P, 7 carreiras. Para o tamanho M, 8 carreiras. Para o tamanho G, 9 carreiras. E para o tamanho GG, 10 carreiras. Todas iguais de leque sobre leque e em cada espaço de uma correntinha, 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. Vou seguir fazendo, quando eu estiver terminando a 7ª e última carreira, eu volto. Terminando aqui de fazer todas as minhas carreiras para o meu tamanho P. E para finalizar a 7ª e última carreira, eu vou aqui nesse último espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha. Uma correntinha. Faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais, caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Com o primeiro square completo pronto, vou arrematar todos os fios e vou fazer o segundo idêntico a esse. E claro, todos devem ter o mesmo tamanho. Se estou fazendo o tamanho P, os próximos também terá 7 carreiras. Então, eu vou seguir fazendo, quando eu estiver com o segundo motivo pronto, eu volto. Prontos os 2 motivos completos, lembrando que são 2 motivos desse para qualquer tamanho. E também seguir as mesmas sequências de cores. E claro, quem quiser pode fazer com cores diferentes. Agora eu vou mostrar o passo a passo de como eu faço o square feito pela metade. Já estou aqui com o fio verde para iniciar a primeira carreira do motivo feito pela metade e vou iniciar primeiro fazendo um nozinho. Dou a laçada, passo o fio como se fosse fazer um anel mágico e puxo para apertar o ponto. Faço 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto, mais uma correntinha de espaço. Totalizando 5 correntinhas, contando com a primeira de base. Vou nessa primeira correntinha de base que eu fiz, depois do nozinho, e vou fazer 3 pontos altos juntos. Duas correntinhas e 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, faço uma correntinha e um ponto alto. Todos os pontos dentro da primeira correntinha de base que eu fiz. Faço uma correntinha e vou cortar o fio porque eu vou trocar de cor. E como eu vou fazer os squares com a mesma sequência de cores, venho com o fio branco, igual eu fiz no square completo. Faço um nó para dar início, viro a peça do avesso e vou passar o fio bem onde tem o primeiro espacinho de uma correntinha, entre o primeiro ponto alto e o conjunto de 3 pontos. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais uma correntinha de espaço, totalizando 4 correntinhas. Vou nesse mesmo espacinho de uma correntinha de base e vou fazer mais 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou saltar esses 3 próximos pontos altos e nesse espacinho de 2 correntinhas faço um leque, que são 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Faço desta forma para todos os tamanhos. Depois do leque, faço uma correntinha, vou saltar esses 3 próximos pontos altos e nesse último espacinho de uma correntinha, entre o conjunto de 3 pontos altos e o ponto alto, faço 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto, ficando igual ao outro lado.
faço uma correntinha e vou cortar o fio. E seguindo as mesmas sequências de cores do outro motivo, venho com o fio rosa pink, vou fazer um nó para dar início e vou fazer da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Viro a peça do avesso, vou nesse primeiro espacinho de uma correntinha entre o ponto alto e o conjunto de 3 pontos e passo o fio. E faço nessa carreira também 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma correntinha de espaço e 3 pontos altos, todos no mesmo espacinho de uma correntinha de base. Faço uma correntinha, vou saltar esses 3 pontos altos e vou nesse espacinho de uma correntinha entre o conjunto de 3 pontos altos e o leque e faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou para dentro do leque e vou fazer outro leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E depois do leque, vou fazer deste lado da mesma forma que eu fiz antes do leque. Faço uma correntinha, vou nesse espacinho de uma correntinha entre o leque e o conjunto de 3 pontos e faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou saltar esses 3 pontos e nesse último espacinho de uma correntinha entre o ponto alto e o conjunto de 3 pontos, faço 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Com a terceira carreira feita, venho com o fio branco novamente para fazer a próxima carreira e todas faço sempre da mesma forma e para todos os tamanhos. Faço um nó inicial, viro a peça do avesso, vou no primeiro espacinho de uma correntinha entre o ponto alto e o conjunto de 3 pontos, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma correntinha de espaço, mais 3 pontos altos na mesma correntinha de base. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou para dentro do leque e faço outro leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E depois do leque, vou fazer da mesma forma que eu fiz antes do leque. Uma correntinha, vou em cada espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E no último espaço de uma correntinha, faço igual ao outro lado. 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. E faço assim para todas as carreiras e para todos os tamanhos. Sempre viro a peça do avesso, vou no primeiro espacinho de uma correntinha entre o ponto alto e o conjunto de 3 pontos e sempre inicio a carreira fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma correntinha de espaço e 3 pontos altos. Vou em cada espaço de uma correntinha, faço 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. Dentro do leque faço um leque e termino fazendo do outro lado em cada correntinha de espaço 3 pontos altos juntos com uma correntinha de separação e no último espacinho de uma correntinha eu faço 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. E todos os squares devem ter o mesmo tamanho, como estou fazendo tamanho P, este também deve ter 7 carreiras. O mesmo total que eu fiz no square completo. Vou seguir fazendo, quando eu estiver terminando a sétima e última carreira, eu volto. Terminando aqui de fazer a sétima e última carreira do square feito pela metade,
Seguir fazendo as outras carreiras da mesma forma do início e seguindo as mesmas sequências de cores dos squares completo. Vou finalizar aqui fazendo uma correntinha e nesse último espacinho de uma correntinha eu faço 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E o square pela metade já está pronto. E para qualquer tamanho eu preciso somente de um square neste modelo. Agora eu vou fazer o arremate de todos os fios. E eu recomendo que arremate essas sobras de fios todos no mesmo lado. E o lado a ser arrematado deve ser o lado que a última carreira está do avesso. E ao avesso dela, passo todos os fios para que fiquem do mesmo lado e faço o arremate. Então, a última carreira que está do lado certo não deve ter fios arrematados. Vou seguir fazendo aqui todos os arremates e já volto. Fiz o arremate de todos os fios e o meu square feito pela metade já está pronto. Agora eu vou mostrar como eu faço o square menor. Já estou com o fio verde para iniciar e vou seguir as mesmas sequências de cores dos outros square. E para começar faço um nó inicial, que é uma laçada, como se fosse fazer o anel mágico, e puxo a sobra de fio para apertar o ponto. Faço uma correntinha de base, faço mais 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto, e faço mais uma correntinha de espaço, totalizando 5. Vou na primeira que eu fiz depois do nozinho e faço 3 pontos altos juntos. Depois dos 3 pontos altos, faço uma correntinha e na mesma correntinha de base faço um ponto alto. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Com a primeira carreira pronta, seguindo as mesmas sequências de cores dos outros square, venho com o fio branco, faço um nó inicial, viro a peça do avesso e vou nesse primeiro espacinho de uma correntinha entre o ponto alto e o conjunto de 3 pontos e vou passar o fio. Faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto alto, mais uma correntinha de espaço. Na mesma correntinha de base, faço mais 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou saltar esses 3 pontos e no outro espacinho de uma correntinha entre o conjunto de 3 pontos e o ponto alto, faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Agora venho com o fio rosa pink, faço um nó inicial, viro a peça do avesso, vou no primeiro espacinho de uma correntinha entre o ponto alto e o conjunto de 3 pontos, passo o fio e faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma correntinha de espaço e 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, salto os 3 pontos de base e vou nesse próximo espacinho de uma correntinha, entre um conjunto de 3 pontos altos e outro, e vou fazer aqui 3 pontos altos juntos.
Faço uma correntinha, salto esses 3 próximos pontos e nesse último espacinho de uma correntinha faço 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha e corto o fio. Venho com o fio branco novamente para fazer a próxima carreira. Em todas as carreiras faço a mesma repetição. Faço um nó inicial no fio, viro a peça do avesso, vou no primeiro espacinho de uma correntinha entre o ponto alto e o conjunto de 3 pontos, passo o fio e faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma correntinha de espaço e 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha e vou no último espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha e corto o fio. Venho com a outra cor de fio, que agora eu vou usar o amarelo. E vou fazer a mesma repetição. Faço um nó inicial, viro a peça do avesso, vou no primeiro espacinho de uma correntinha, passo o fio, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma de espaço e 3 pontos altos. Faço uma correntinha e vou em cada espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. E vou seguir fazendo assim, faço desta mesma forma para todos os tamanhos. E em cada carreira terá um conjunto de 3 pontos altos a mais. Depois de terminar a carreira, sempre devo virar a peça do avesso. No primeiro espacinho de uma correntinha faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, uma correntinha e 3 pontos altos. 3 pontos altos em cada espaço de uma correntinha e no último espacinho, 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. E todos os squares devem ter o mesmo tamanho, então, como estou fazendo o tamanho P, vou fazer até ficar com 7 carreiras. E lembrando que eu falei no primeiro square completo, para o tamanho PP são 6 carreiras, para o tamanho M, 8 carreiras, para o tamanho G, 9 carreiras e para o tamanho GG, 10 carreiras. Vou seguir fazendo aqui, quando eu estiver terminando a minha 7ª e última carreira, eu volto. Terminando a minha última carreira do square, todas fazendo da mesma forma que eu fiz no início. E agora, para finalizar, vou fazer uma correntinha. E no último espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha e corto o fio. Com o square pronto, vou fazer o arremate de todos os fios e devo arrematar da mesma forma que eu arrematei o outro square feito pela metade, observando a última carreira, qual é o lado do avesso. Passo todas as sobras de fio para o mesmo lado e vou arrematar. Então, todos os fios devem ser arrematados do lado avesso, olhando pela última carreira. E depois de arrematar todos os fios, vou fazer outro square idêntico a esse, são 2 neste modelo. Vou seguir as mesmas sequências de cores e, claro, o mesmo total de carreira. E quando eu estiver com os 2 squares arrematados, eu volto. Fiz aqui o meu segundo square
idêntico ao primeiro e já arrematei todos os fios, todos no lado avesso da última carreira. E depois de terminar esses dois motivos, e depois desses dois motivos prontos, venho com todos os outros que eu fiz junto com esse para mostrar como eu faço para unir as peças. Já estou aqui com todos os motivos e as posições são da mesma forma para todos os tamanhos. 2 squares completos na frente, um leque virado para o outro, um square feito pela metade no meio, um square menor de um lado e um square menor do outro, ficando desta forma. E agora, para unir, vou primeiro começar por esse square feito pela metade, junto com o square completo. Então, volto com o fio branco, faço um nó. Primeiro, antes de fazer a união, devo observar se não está do lado avesso. Todos os motivos, a última carreira devem estar do lado certo. Vou aqui nesse primeiro espacinho de uma correntinha, entre o ponto alto e um conjunto de 3 pontos, e vou passar o fio. Pego o square completo, vou dentro do leque e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou no primeiro ponto alto do square pela metade e faço um ponto baixíssimo. Vou no ponto alto depois da correntinha do leque do square completo e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto do square pela metade e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto do square completo e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto do square pela metade e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto do square completo e faço um ponto baixíssimo. Vou na correntinha de espaço do square pela metade e faço um ponto baixíssimo. Vou na correntinha de espaço do square completo e faço um ponto baixíssimo. Vou no ponto alto do square pela metade e faço um ponto baixíssimo. Vou no ponto alto do square completo e faço um ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo desta forma. Em cada ponto e correntinha de base de cada square, devo fazer um ponto baixíssimo. Faço a união desta forma para todos os tamanhos. Vou seguir fazendo assim. Quando eu chegar no leque dos dois motivos, eu volto. Terminando aqui de fazer a união dos dois motivos, indo e voltando em cada ponto e correntinha de base, fazendo um ponto baixíssimo. Agora eu vou finalizar nesse último ponto alto do leque, antes das duas correntinhas, e faço um ponto baixíssimo. No ponto alto do motivo completo, um ponto baixíssimo. Vou dentro do leque do motivo pela metade, um ponto baixíssimo. Vou dentro do leque do motivo completo e faço um ponto baixíssimo. E agora eu já vou unir com o meu próximo square e não preciso cortar o fio. O último ponto baixíssimo foi feito no square completo porque eu comecei no square feito pela metade. Então, eu volto para dentro do leque do square feito pela metade. Para iniciar a próxima união, vou dentro do leque do próximo motivo e faço um ponto baixíssimo, porque a união deve começar pelo square abaixo. Vou no primeiro ponto alto, depois das duas correntinhas do square feito pela metade e faço um ponto baixíssimo. Vou no ponto alto do square completo e faço um ponto baixíssimo. Volto para o square pela metade. No próximo ponto faço um ponto baixíssimo. Vou para o square completo, no próximo ponto faço um ponto baixíssimo. E vou seguindo em cada ponto e correntinha de base de cada square e vou fazendo um ponto baixíssimo da mesma forma que eu fiz do outro lado. Não devo deixar nenhum ponto ou nenhuma correntinha para trás. E quando eu estiver terminando de unir esses dois squares, eu volto. Já estou aqui terminando de unir os dois squares,
fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto e correntinha de base. Agora eu vou finalizar. Nesse último ponto alto do motivo pela metade, faço um ponto baixíssimo. Nesse último ponto alto do motivo completo, um ponto baixíssimo. Vou no espacinho de uma correntinha do motivo pela metade, faço um ponto baixíssimo. E dentro do leque do motivo completo, um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e vou cortar o fio. 3 motivos já estão unidos. Agora eu vou fazer a união dos motivos menores. Vou unir aqui o primeiro, volto com o fio novamente, faço um nó inicial. Primeiro, antes de unir, devo observar se não está do lado avesso. O lado avesso deve ficar para baixo. Estando do lado certo, vou passar o fio no espaço de uma correntinha entre o ponto alto e o conjunto de 3 pontos. E já vou no motivo completo, no leque da lateral. Dentro dele faço um ponto baixíssimo. Vou no ponto alto do square menor e faço um ponto baixíssimo. Vou no ponto alto do square completo e faço um ponto baixíssimo. Volto no square menor e faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. E vou no próximo ponto do square completo e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto do square menor, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto do square completo, um ponto baixíssimo. Vou na correntinha de espaço do square menor, faço um ponto baixíssimo. Vou na correntinha de espaço do square completo e faço um ponto baixíssimo. E vou seguir unindo da mesma forma que eu fiz nos outros square. Um ponto baixíssimo em cada ponto e correntinha de cada square. Quando eu estiver chegando nos últimos pontos, eu volto. Terminando de fazer a união dos 2 motivos, fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto e correntinha de cada um. E agora chegando aqui, este conjunto de 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto, é um leque pela metade. Vou no último ponto do square menor, faço um ponto baixíssimo. Vou no último ponto do leque do square completo, um ponto baixíssimo. No espaço de uma correntinha do square menor, um ponto baixíssimo. E dentro do leque do square completo, que já está unido com o outro, faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E essa lateral já está unida. Agora eu vou unir na outra lateral o outro motivo menor. Já estou aqui com o fio branco novamente, vou fazer um nó inicial. E neste lado eu vou começar a unir de baixo para cima, porque eu vou começar pelo motivo menor. Vou passar o fio no espaço de uma correntinha, mas antes devo observar se a última carreira não está do lado ao contrário. Vou no leque abaixo do motivo completo que já está unido com outro motivo e dentro do leque vou fazer um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto alto do motivo menor, faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto do motivo completo e faço um ponto baixíssimo. Volto no motivo menor, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. Vou no motivo completo, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. E vou seguir unindo, fazendo da mesma forma que eu fiz em todos os outros motivos. Em cada ponto e correntinha de cada motivo, faço um ponto baixíssimo. Vou seguir fazendo aqui, quando eu estiver chegando nos últimos pontos, eu volto. Terminando de unir o meu último square,
Vou finalizar aqui nos últimos pontos de cada um. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou no espacinho de uma correntinha do square menor, faço um ponto baixíssimo. E dentro do leque do square completo, um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Depois de todos os motivos unidos, agora eu vou fazer os pontos altos abaixo. Para fazer as carreiras de pontos, primeiro devo observar antes se não está do lado avesso. Por esse square completo dá para observar, ele deve estar do lado certo. Volto com o fio branco novamente. Faço o nó inicial. E vou aqui bem no centro do motivo menor, onde eu fiz a correntinha para fazer a primeira carreira de pontos. E vou passar o fio. Faço assim para todos os tamanhos. Faço duas correntinhas, que vai servir de meu primeiro meio ponto alto. Vou na primeira carreira desse motivo, pego no meio desse último ponto e vou fazer 3 meio pontos altos. Vou na próxima carreira, pego no meio do último ponto e faço 3 meio pontos altos. Vou na próxima carreira, pego no meio do último ponto e faço 3 meio pontos altos. E vou seguir fazendo em cada carreira, pego no meio do último ponto e faço 3 meio pontos altos. Faço assim para todos os tamanhos. Chegando na última carreira desse motivo, pego no meio do último ponto, faço 3 meio pontos altos. E chegando no meio do leque do motivo completo, vou fazer um meio ponto alto dentro dele. Agora já vou passar para a próxima carreira do próximo motivo e faço 3 meio pontos altos pegando no meio do último ponto. Vou na próxima carreira, pego no meio do último ponto, faço 3 meio pontos altos. E esses últimos pontos são, na verdade, as alcinhas do início e no fim da carreira dos motivos. Chegando aqui já no centro desse motivo feito pela metade, vou aqui nessa alcinha e faço 3 meio pontos altos. E bem no meio, onde eu fiz a correntinha para iniciar os pontos desse motivo, eu vou fazer um meio ponto alto. Já vou passar para a próxima carreira, pego no meio do último ponto e faço 3 meio pontos altos. E vou seguir fazendo assim até o final. E quando eu chegar no meio do leque, faço um meio ponto alto, igual eu fiz no outro lado. Para qualquer tamanho, no centro do motivo e no leque eu faço um meio ponto alto. Em cada carreira, pego no meio do último ponto e faço 3 meio pontos altos juntos. Terminando de fazer a carreira de meio pontos altos, agora eu vou finalizar. Nessa carreira antes do centro do motivo, faço 3 meio pontos altos. E igual eu fiz do outro lado, bem no centro onde eu fiz a correntinha desse motivo, faço meio ponto alto. Viro e para a próxima carreira faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, no próximo ponto de base, um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base até chegar no final da carreira. Terminando de fazer a carreira de um ponto alto sobre cada meio pontos altos, vou finalizar em esses últimos meio pontos altos, faço um ponto alto.
viro e na próxima carreira faço da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, vou no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo ponto um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. São 2 carreiras iguais de pontos altos sobre pontos altos. Vou seguir fazendo até o final da carreira e já volto. Terminando a minha última carreira de pontos altos. E agora eu vou finalizar fazendo um ponto alto nesses últimos pontos. E para quem quiser o cropped mais comprido, é só dar continuidade fazendo mais carreiras de pontos altos sobre pontos altos. Quanto à quantidade de carreiras de pontos, fica a critério de cada um. E com o comprimento do cropped pronto, vou passar para as laterais. Sem cortar o fio, eu já vou fazer essa lateral. Começo fazendo 2 correntinhas para o meu primeiro meio ponto alto. Vou pegar no meio desse último ponto da carreira e faço 2 meio pontos altos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do último ponto e faço 3 meio pontos altos. Nessa carreira de meio pontos altos, do comprimento do cropped, eu vou fazer 2 meio pontos altos. Vou pegar esse último ponto da primeira carreira do motivo e faço 3 meio pontos altos. Vou na próxima carreira do motivo, pego no meio do último ponto e faço 3 meio pontos altos. Vou na próxima carreira, pego no meio do último ponto e faço 3 meio pontos altos. E sigo fazendo até a penúltima carreira do motivo, em cada carreira 3 meio pontos altos no último ponto. Para qualquer tamanho eu faço desta forma. Uns tamanhos terá mais carreiras do que as outras nos motivos, mas deve fazer 3 meio pontos altos em cada carreira pegando no meio do último ponto até a penúltima carreira do motivo. E depois de fazer 3 meio pontos altos na penúltima carreira do motivo, faço uma correntinha e na última carreira do motivo vou fazer um ponto alto que vai servir de alcinha. Então, para todos os tamanhos, na última carreira do motivo, faço somente uma correntinha e um ponto alto. Depois de virar, a partir desta carreira, vou começar a fazer diminuições na parte de cima. Caminho com ponto baixíssimo até o espaço de uma correntinha. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma, ficando com 4. E vou saltar os 2 primeiros pontos de base depois da alcinha da carreira anterior. E no terceiro faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Faço assim para todos os tamanhos. Vou fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto. Quando eu estiver chegando nos últimos pontos de base, eu volto. Terminando aqui de fazer um ponto alto sobre cada ponto. Agora vou finalizar. Nesses últimos pontos de base, vou fazer um ponto alto sobre cada um. Na parte de baixo, não terá diminuições. Sempre devo fazer ponto sobre ponto. Depois do último ponto, viro e na próxima carreira faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto, no próximo ponto um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto até quando eu estiver chegando nos últimos pontos de base. Fiz aqui um ponto alto sobre cada ponto e já chegando nos últimos pontos, no lado de cima faço diminuições
Então, vou aqui no próximo ponto, faço um ponto alto, uma correntinha, salto esses dois últimos pontos e dentro da alcinha da carreira anterior, que eu fiz 4 correntinhas, faço um ponto alto. Viro e na próxima carreira faço da mesma forma que eu fiz, diminuindo no início da carreira. Caminho com ponto baixíssimo até o espaço de uma correntinha, faço 4 correntinhas para a alcinha, salto os 2 primeiros pontos e no terceiro faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E depois de eu terminar de fazer esta carreira, fazendo um ponto alto sobre cada ponto, no lado de baixo não tem diminuições, viro, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E quando eu estiver chegando nas últimas carreiras da parte de cima, eu só faço diminuições na parte de cima, para qualquer tamanho. Faço uma correntinha, salto os 2 últimos pontos e vou direto dentro da alcinha e faço um ponto alto. E na próxima carreira, caminho com ponto baixíssimo até o espaço de uma correntinha. Da alcinha, faço 4 correntinhas, salto os 2 primeiros pontos, no terceiro faço um ponto alto e sigo novamente fazendo um ponto alto sobre cada ponto até chegar no final da carreira, na parte de baixo. E fazendo essas diminuições, em cada carreira terá 2 pontos altos a menos. E vou diminuindo até ficar com 12 pontos altos. Para qualquer tamanho, eu faço assim. E quando ficar com 12 pontos altos, eu volto para fazer os bloquinhos para passar o cordão. Fiz aqui as diminuições até ficar com 12 pontos altos e uma alcinha. E agora eu vou fazer os bloquinhos. Eu viro e faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, salto 2 pontos de base e no próximo faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, faço 2 correntinhas de espaço, salto 2 pontos e no próximo faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, 2 correntinhas. Vou saltar esses 2 últimos pontos e vou direto dentro da alcinha e vou fazer 2 pontos altos juntos. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Uma lateral já está pronta. Agora eu vou fazer a mesma repetição do outro lado. Mas antes devo observar se não está do lado avesso, pela última carreira e pelos squares. E aqui eu comecei de baixo para cima, então do outro lado eu vou começar de cima para baixo, para que a primeira carreira não fique ao contrário da outra. Volto com o fio branco novamente, faço um nó inicial. E como eu vou começar essa carreira de cima para baixo, vou fazer da mesma forma que eu finalizei a outra carreira. Eu fiz uma correntinha e um ponto alto que serviu de alcinha na última carreira do motivo. Então, desse lado, na última carreira do motivo, então vou fazer a alcinha também no início da carreira, na última carreira desse motivo. Faço 4 correntinhas, que vai servir de alcinha. Vou nessa próxima carreira, pego no meio do último ponto e faço 3 meio pontos altos. Vou na próxima carreira, pego no meio do último ponto e faço 3 meio pontos altos. Vou na próxima carreira, pego no meio do último ponto e faço 3 meio pontos altos. E vou seguir fazendo assim em toda a carreira, da mesma forma que eu fiz do outro lado. Pego no meio do último ponto e faço 3 meio pontos altos. E chegando aqui, na primeira carreira de pontos fechados que eu fiz, carreiras de meio pontos altos, eu vou fazer 2 meio pontos altos, pegando no meio do último ponto.
Vou nessa próxima carreira de pontos altos, pego no meio do último ponto e faço 3 meio pontos altos. Vou nessa carreira de pontos altos e vou fazer igual do outro lado, pego no meio do último ponto e faço 2 meio pontos altos. E em cima do ponto faço um meio ponto alto, ficando igual ao outro lado. Viro, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou dar continuidade fazendo ponto alto sobre cada ponto, até quando eu estiver chegando nos últimos pontos, que vai ser na parte de cima, e eu volto para fazer a diminuição. Chegando aqui no final da carreira, sobrando aqui 3 meio pontos altos, mas eu vou deixar somente 2 últimos sem fazer. Então, vou aqui no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou saltar esses 2 últimos e vou direto para dentro da alcinha e faço um ponto alto. Viro e como estou do lado de cima, vou fazer diminuição novamente. Caminho com ponto baixíssimo até o espaço de uma correntinha, faço 4 correntinhas para a alcinha, salto 2 pontos de base e no terceiro faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E quando eu chegar nos últimos pontos, na parte de baixo eu não faço diminuições, faço um ponto sobre cada um. E para a próxima carreira eu viro, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E quando chegar no fim da carreira, na parte de cima, salto 2 últimos pontos e vou direto dentro da alcinha, faço uma correntinha e um ponto alto. Viro, caminho com ponto baixíssimo até o espaço de uma correntinha, faço 4 correntinhas para a alcinha, salto 2 pontos, no terceiro faço um ponto alto e vou seguir fazendo assim até completar o mesmo total de pontos do outro lado. Do outro lado, fiz carreiras com diminuições até ficar com 12 pontos altos e uma alcinha. Então, deste lado, vou fazer da mesma forma. Quando eu estiver com 12 pontos altos e uma alcinha, eu volto. Dei continuidade fazendo as carreiras com diminuições e ficando com o mesmo total de pontos da outra lateral. Agora eu vou fazer os bloquinhos para passar o cordão. E vou fazer da mesma forma. Caminho com ponto baixíssimo no espaço de uma correntinha, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais um ponto alto, ficando com 2. 2 correntinhas, salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, 2 correntinhas, salto 2 pontos e no próximo faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, 2 correntinhas, salto 2 pontos e nesses 2 últimos faço um ponto alto em cada ponto. Os dois lados devem ter o mesmo total de bloquinhos e de pontos. E depois de terminar de fazer as laterais, agora eu vou fazer o acabamento por toda a volta. Não vou precisar de cortar o fio. Antes de fazer a lateral, deve observar se não está do lado avesso. Se estiver, recomendo cortar o fio e começar pelo lado certo. E para dar início ao acabamento, para fazer o acabamento, vou caminhar com ponto baixíssimo nesse último ponto alto. Faço uma correntinha que vai servir de meu primeiro ponto baixo. E nesse mesmo ponto, pegando no meio dele, faço um ponto baixo. Vou na próxima carreira de pontos, pego no meio do último ponto e faço 2 pontos baixos. Vou na próxima carreira, pego no meio do último ponto e faço 2 pontos baixos. E vou seguir fazendo em cada carreira, pego no meio do último ponto e faço 2 pontos baixos. Chegando aqui na primeira carreira que eu fiz da lateral, que são de meio pontos altos, vou pegar no meio desse último meio ponto alto e faço somente um ponto baixo.
Agora eu vou nesse primeiro ponto alto da carreira de pontos altos e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base até chegar nos últimos pontos altos e na outra lateral. Terminando de fazer um ponto baixo sobre cada ponto e já chegando na outra lateral, vou aqui nesses últimos pontos, faço um ponto baixo. E a primeira carreira que eu fiz de meio pontos altos da lateral, vou pegar no meio desse último meio ponto alto e faço um ponto baixo, igual do outro lado. E agora eu vou seguir em cada carreira desses pontos altos, pego no meio do último ponto e faço 2 pontos baixos, igual do outro lado. Vou aqui já nos bloquinhos, vou nesse último ponto alto dessa última carreira, eu faço 2 pontos baixos. Bem em cima dele faço um ponto baixo. Vou nesse próximo ponto, faço um ponto baixo. Vou nas duas correntinhas de espaço, faço 2 pontos baixos. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, nas duas correntinhas de espaço, 2 pontos baixos. E vou seguir fazendo em cada ponto. Faço um ponto baixo e nas duas correntinhas, 2 pontos baixos. Aqui nos dois últimos pontos, faço um ponto baixo sobre cada um. E no último ponto, pego no meio dele e vou fazer 2 pontos baixos. E já passando para a alcinha, vou pegar no meio dela e vou fazer 3 pontos baixos. Vou na próxima alcinha, pego no meio dela e faço 3 pontos baixos. Na próxima alcinha, 3 pontos baixos. E sigo fazendo 3 pontos baixos, pegando no meio de cada alcinha. Chegando aqui na última alcinha, eu vou fazer 3 pontos baixos. E chegando na lateral do motivo maior, vou aqui dentro do leque da lateral e vou fazer um meio ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um meio ponto alto, no próximo um meio ponto alto, no próximo ponto um meio ponto alto, no espaço de uma correntinha um meio ponto alto e vou seguir fazendo em cada ponto e correntinha de base um meio ponto alto, até chegar no outro leque. Fiz um meio ponto alto em cada ponto e correntinha de base. E já chegando no meu próximo leque, vou fazer um meio ponto alto sobre cada ponto. Vou passar para dentro do leque e vou fazer um meio ponto alto. E já vou iniciar as correntinhas para a alça. Pode fazer a quantidade que quiser, mas recomendo contar para fazer a outra do mesmo tamanho. Vou fazer 70 correntinhas para o meu tamanho P. Vou fazendo aqui, quando eu estiver com 70 correntinhas prontas, eu volto. Fiz aqui as 70 correntinhas. Para qualquer tamanho, depois de fazer a quantidade de correntinhas que precisa, conto de cima para baixo até a terceira correntinha e faço um meio ponto alto. Vou na próxima correntinha, faço um meio ponto alto. E vou fazendo um meio ponto alto sobre cada correntinha de base. Quando eu estiver chegando nas últimas correntinhas, eu volto. Fiz um meio ponto alto sobre cada correntinha. Agora eu vou finalizar a alça fazendo nessas últimas correntinhas um meio ponto alto. E vou voltar para dentro do leque
onde eu fiz o meio ponto alto para iniciar a alça e faço um meio ponto alto para finalizar. Vou no próximo ponto, faço um meio ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. No próximo ponto, um meio ponto alto. Na correntinha de espaço, um meio ponto alto e vou seguir fazendo em cada ponto e correntinha de espaço um meio ponto alto até chegar na união dos motivos. Fiz um meio ponto alto em cada ponto e correntinha de espaço e chegando no meio, na união dos motivos, vou dentro do leque desse primeiro motivo, faço um meio ponto alto. No leque do motivo abaixo, que é o motivo feito pela metade, faço um meio ponto alto. E dentro do leque do próximo motivo completo, faço um meio ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um meio ponto alto, no próximo meio ponto alto e vou seguir fazendo da mesma forma que eu fiz no outro motivo, em cada ponto e correntinha de espaço, um meio ponto alto. E quando chegar no leque, vou fazer também a alcinha. Faço um meio ponto alto dentro do leque, faço o mesmo total de correntinhas que eu fiz na outra alça, conto de cima para baixo até a terceira correntinha e faço um meio ponto alto. E sigo fazendo um meio ponto alto em cada correntinha de base até chegar dentro do leque e fazer um meio ponto alto para finalizar a alça. Depois passo para as laterais e sigo fazendo um meio ponto alto em cada ponto e correntinha de espaço. E quando eu estiver chegando no leque e na alça da lateral, eu volto. Seguir fazendo as duas laterais do motivo e a alça do meio, ficando idêntica à primeira. E agora chegando no leque e nas alcinhas da lateral, vou passar para dentro do leque, vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado. Faço um meio ponto alto. E nas alcinhas, em cada uma, faço 3 pontos baixos. Vou aqui na primeira, faço 3 pontos baixos. Vou na próxima, faço 3 pontos baixos. Vou dar seguimento, quando eu estiver chegando na última carreira, eu volto. Fiz 3 pontos baixos em cada alcinha. E na última carreira, que é de bloquinhos, que eu vou passar o cordão, vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado. Vou passar por dentro desse último ponto, faço 2 pontos baixos. Em cima dele, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Nas duas correntinhas de espaço, 2 pontos baixos. E sigo fazendo em cada ponto um ponto baixo e nas duas correntinhas de espaço, 2 pontos baixos. E para finalizar, vou aqui no último ponto, onde eu já fiz 2 pontos baixos, pegando no meio dele no início. Vou fazer em cima dele um ponto baixo e um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Com o acabamento já pronto e as alças, agora eu vou fazer o cordão para passar nos bloquinhos. Já estou aqui com o fio branco novamente. E para fazer o cordão, vou fazer correntinhas até o tamanho que eu preciso. Pode fazer a quantidade que quiser, mas que dê para passar em todos os bloquinhos dos dois lados. Mas não precisa contar. Vou fazer aqui mais ou menos 1 metro de correntinhas. Vou dar seguimento, quando eu estiver com 1 metro de correntinhas, eu volto. Fiz minhas correntinhas até ficar com 1 metro. E depois de fazer a quantidade de correntinhas que precisa, faço assim para todos os tamanhos. Conto de cima para baixo até a terceira correntinha e faço um ponto baixo. Vou na próxima correntinha, faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo sobre cada correntinha de base.
Quando eu estiver chegando nas últimas correntinhas, eu volto. Fiz aqui um ponto baixo sobre cada correntinha. E agora eu vou finalizar fazendo um ponto baixo nessas últimas correntinhas. E para a última correntinha, faço uma correntinha e nela um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Vou fazer o arremate desses fios, vou dar alguns nós para finalizar e passar o cordão nos bloquinhos. Mas antes de passar o cordão, vou fazer o arremate de todos os fios do cropped e mostrar como eu faço a aplicação do bojo. Estou aqui com os 2 bojos para fazer a aplicação. E para aplicar o primeiro bojo, viro a peça do avesso, onde o bojo vai ser aplicado. Devo posicionar certinho em qual posição ele deve ficar. Vou deixar a ponta de cima bem na base do último leque de cima. Devo deixar sobrando os pontos nas laterais com a mesma distância. E quem quiser pode colocar alfinete em volta para que o bojo não fique torto. E qualquer bojo que for utilizar deve ficar certinho. E eu faço a costura alinhavando por toda a volta. E a cor do fio que devo utilizar é da última carreira feita do motivo. Mesmo que não faça costura, é importante usar a mesma cor de fio onde o bojo vai ser costurado para que não apareça outra cor nas carreiras, mesmo que não costure toda a volta do bojo. Como as carreiras que vou costurar serão brancas, vou utilizar o fio branco, o mesmo que eu confeccionei o cropped. Fiz já um nó na ponta do fio, passo na ponta do lado de baixo do bojo, bem no meio, entre uma lateral e outra. E agora eu vou iniciar a costura. Posiciono certinho. A ponta de cima do bojo deve ficar bem embaixo do leque de cima. E as pontas na lateral embaixo devem ter a mesma distância dos 2 lados. Lembrando que quem quiser colocar alfinete para segurar o bojo, pode também. Fica mais fácil para que ele não fique torto. Vou começar alinhavando primeiro, passando na parte de baixo e vou aparecer no meio onde eu iniciei. Agora já vou passar para a lateral. Passo o fio em alguns pontos e apareço um pouco mais na frente. Se quiser, não precisa pegar o fio todo, pode pegar mais ou menos no meio dele para que ele não apareça do outro lado. Mas não tem problema que apareça, por isso que o fio deve ser da mesma cor. Mas quanto menos aparecer, melhor. Vou passar aqui em alguns pontos e aparecer um pouco mais na frente. E devo sempre ir consertando e observando se não está ficando torto. E para quem tiver os motivos muito coloridos e conseguir passar o fio nos pontos, mesmo sendo de outras cores, pode passar, mas que não pegue o ponto todo, para que ele não apareça do outro lado. Deve pegar mais ou menos no meio do ponto. E para quem não conseguir, pode saltar alguns pontos e costurar somente onde está a mesma cor do fio. Vou continuar aqui na lateral, passando nos pontos e aparecendo um pouco mais na frente. E aqui tem um pouco de amarelo
aparecendo. Eu vou tentar costurar em cima dele, mas de um jeito que ele não apareça do outro lado. Vou pegar mais ou menos no meio, mas quem quiser pode saltar as cores e ir costurando só onde tem o fio da mesma cor. Sendo de outra cor, não devo passar o fio nele todo. Vou passar mais ou menos pegando no meio e já apareço no bojo um pouco mais para frente. Observo se não apareceu do outro lado e vou dar continuidade. Vou costurar toda a lateral até chegar na ponta de cima. Devo sempre ir consertando o bojo, costurando os pontos que seja da mesma cor do fio, e quem conseguir pode costurar nas outras cores, mas que não pegue o ponto todo. Chegando já na ponta de cima, e fui consertando para ficar certinho a ponta do bojo embaixo do leque. Vou costurar aqui pela lateral e aparecer no meio certinho da ponta. Costuro pela lateral pela última vez e apareço no meio novamente. E agora eu vou fazer a costura na outra lateral. Posiciono certinho para deixar a mesma distância tanto na parte de baixo do bojo, nas duas pontas, quanto nas laterais. Eu conto quantos bloquinhos restaram de um lado e conto do outro lado para ficar na mesma distância. Agora eu vou dar continuidade. Vou costurar aqui na lateral e aparecer um pouco mais na frente. Novamente, passo em alguns pontos na lateral e apareço um pouco mais na frente. E vou seguir fazendo assim por toda a lateral, da mesma forma que eu fiz do outro lado. E nessa lateral também ficou um pouco de amarelo, então vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado, vou passar o fio mais ou menos no meio, não devo pegar o fio todo. E para quem não conseguir, pode saltar as cores e costurar somente onde está na mesma cor do fio. E na parte da frente vai ficando desta forma. Terminando essa lateral, vou costurar aqui em alguns pontos e aparecer no meio certinho dessa ponta. Passo para a lateral pela última vez e apareço no meio novamente. Agora eu vou passar para a parte de baixo. Devem sobrar a mesma distância, o mesmo total de bloquinhos por toda a parte de baixo. Vou alinhavando aqui em alguns pontos e aparecendo um pouco mais na frente. E agora vou alinhavar pela última vez aqui, vou aparecer no meio, onde eu iniciei. Vou em um desses pontos e vou fazer alguns nós. Passo o fio dentro do bojo para esconder e corto o excesso de fio. E o primeiro bojo já está aplicado, ficando desta forma na parte da frente. Agora eu vou fazer a aplicação do segundo bojo. E faço da mesma forma que eu fiz no primeiro. Posiciono o bojo certinho,
deixando a ponta de cima bem embaixo do último leque de cima, as laterais com as mesmas distâncias de pontos. E com o segundo bojo, eu conto quantos pontos eu deixei sobrar para fazer no segundo também. Vou fazer a aplicação do segundo bojo e já volto. Fiz a aplicação do segundo bojo, ficando idêntico ao primeiro. Posicionei deixando as mesmas distâncias nas laterais, embaixo do bojo e as pontas também certinho embaixo do último leque do motivo. E ficou desta forma a parte da frente. Agora eu vou passar o cordão nos bloquinhos. Pode passar da forma que quiser, eu vou passar como se fosse um cadastro. Passo de cima para baixo no bloquinho de cima. Vou na outra lateral, também passo de cima para baixo. Vou em uma lateral, passo de baixo para cima. Vou na outra lateral, também passo de baixo para cima, no próximo bloquinho. Vou no último bloquinho da lateral, passo de baixo para cima. E na outra lateral, de baixo para cima, também no último bloquinho. Depois de passar o cordão, faço um nó e um laço. Depois de passar o cordão, o cropped já está finalizado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e para quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.